Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna de licenciatura em História da Uninter. E vamos mais um encontro sobre a cidade de Três Rios. Inicialmente, como sempre faço, nos nossos encontros, vamos relembrar ao que foi comentado no encontro anterior. De Em Três Rios a Três Rios, eu comentei como que a cidade passou, do nome de Em Três Rios para Três Rios. Porque mesmo depois de sua emancipação, a cidade continuou a chamar Três Rios. Só que diante a já haverem no Brasil outras cidades com o mesmo nome, então foi solicitado pelo governo federal que a cidade mudasse o seu nome, né? E assim, na época o prefeito da cidade, que era o Walter Franklin, ele pediu, sugestões da população. E por fim chegou-se ao nome de Três Rios, devido ao encontro dos Três Rios, que acontecem aqui dentro da cidade. É o encontro dos rios Paraíba do Sul, Paraibuna e Piabanha. E isso aconteceu em 1942. Falei também sobre as primeiras construções depois da emancipação. A prefeitura, que foi inaugurada no dia 14 de dezembro de 1941, exatamente a cidade foi emancipada em 38, 40, 41. 3 anos depois de sua emancipação, foi inaugurada essa prefeitura. E falei também, da Igreja Matriz de São Sebastião, que já vinha sendo construída, mas a sagração solene aconteceu em 1942 também. A Praça São Sebastião, que foi inaugurada em 58. E o Teatro Celso Peçanha, que teve a sua inauguração em 1962. Casa de Cultura. A Casa de Cultura, que hoje funciona, a Casa de Cultura, que até então era o antigo fórum da cidade, foi construído na década de 20, E posteriormente transformou-se na Casa de Cultura. E a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que é onde hoje também funciona o Hospital de Clínicas, Nossa Senhora da Conceição. A Igreja de São Judas Tadeu, que funciona lá na margem direita do Rio Paraíba. Avenida Alberto Lavinas, que é uma construção mais jovem, mais recente. E também falei dos atrativos, do Encontro dos Três Rios, raft e outras modalidades esportivas, voltada ao encontro natural, no caso, o encontro daquela pessoa que vem disposta a praticar algum tipo de esporte, ligado à natureza. Então esses foram os assuntos que foram abordados no encontro anterior. E no próximo encontro, que no caso vai ser esse agora, nós vamos falar sobre os 4 cantos da cidade, Vou destacar alguns bairros, não vou falar de todos, porque são muitos bairros, mas eu irei destacar alguns dos mais importantes da nossa cidade de Três Rios, E no caso, o primeiro bairro, porque determinados bairros ganharam aquele determinado nome, E contar um pouco, da história desses bairros. Três Rios, buscando o passado para entender o presente, a história da cidade. Como eu havia falado, nesse encontro de hoje, nós vamos falar sobre alguns bairros de destaque, da nossa cidade, porque são vários bairros, como eu falei. Lá na primeira aula, eu cheguei a comentar sobre todos os bairros da cidade e os bairros considerados oficiais e os considerados não oficiais. Então, hoje aqui eu vou dar uma pincelada em alguns bairros que se destacam na cidade de Três Rios. E por que eu trago aqui como primeiro bairro o bairro do Cantagalo? Porque ele é o bairro mais antigo da cidade,
Como eu trouxe a fotografia aqui, mais uma vez, da Capela Nossa Senhora da Piedade, que é talvez o grande monumento, né, daquele bairro, um dos grandes monumentos da cidade, o grande monumento daquele bairro, porque era a capela, né, que estava dentro da fazenda do Cantagalo, a fazenda ao qual acabou se dando um nome ao bairro. Né, é o bairro mais antigo, como eu falei, ele possui uma grande extensão territorial, é um bairro estritamente residencial, um bairro muito acolhedor, muito tranquilo assim para se morar. Não é um bairro, por ele ser um bairro mais residencial, então ele não é um bairro muito barulhento, como por exemplo, posteriormente eu vou falar, como o próprio centro da cidade, alguns bairros mais aqui para o centro, né, para a região do centro, onde situa-se hospital, corpo de bombeiro, né, e delegacia, né, distrito, né, policial e por aí vai. Então eu particularmente acho um bairro bem tranquilo, né. Conheço só por ir, nunca morei lá, mas parece ser um bairro bem acolhedor. E é um bairro amplo. E nele encontra-se escolas, bares, praças, áreas esportivas e além da atual escola de samba campeã, né? É, Nele se encontra escolas, bares, praças, áreas esportivas e além da escola de samba, Grêmio Recreativo, Bombas do Ritmo, que é uma das escolas de samba mais famosas da cidade de Três Rios e uma das que coleciona mais títulos. Nos anos em que Três Rios se formava, o bairro era conhecido como Fazenda do Cantagalo. Com a expansão territorial de Três Rios e a morte da Condessa do Rio Novo, a fazenda foi demolida, né, infelizmente, e restou somente a igrejinha, como eu falei, né, a Capela Nossa Senhora da Piedade, e atualmente o bairro mais próximo. Não é o bairro, é um dos bairros mais próximos, né, do centro da cidade. E também um dos mais populosos, isso com certeza, até mesmo por conta da sua extensão territorial. Então, o centro, né? Eu poderia até ter começado pelo centro, mas eu preferi começar pelo Cantagalo justamente por ele ser o bairro mais antigo. O centro é onde diz tudo, né? Onde se concentra o grande centro comercial da cidade, né? Que é uma das principais economias de Três Rios. E no centro tem três grandes clubes: o Interriense Futebol Clube, onde onde está também situado o estádio Odair Gama, o Clube Atlético de Três Rios, mais conhecido popularmente como CAIA, o Independência Clube, que fica na margem direita, e o Clube Social Olímpico Ferroviário, que é bem já na saída do centro, indo em direção ao bairro do Cantagalo também, uma das entradas, né, do Cantagalo. E aqui também nessa região do centro, onde está localizada a Ladeira das Palmeiras, a margem direita, né? Por isso que eu coloquei aqui uma foto do centro, do meu lado, eu aqui, ó, meu lado direito, no caso, tá o centro, e o meu lado esquerdo, apesar de ser conhecido como margem direita, né, diante da extensão territorial, é aqui do outro lado, no caso, né, que é esse lado aqui, tá situada a margem direita, né, e o Morro Áureo fica também bem aqui, desse lado aqui, que é um morro no alto, aqui também bem dentro do centro. E o Novo Niterói é um bairro também que também está situado, né, do outro lado do rio, lá na margem direita, e recebeu esse nome, uma curiosidade que eu não sabia, diante a uma comparação carinhosa com o município de Niterói, que fica do outro lado da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Portão Vermelho e Caixa d'Água. Esses, na minha opinião, são bairros bem barulhentos, aquilo que eu estava falando. Portão Vermelho, então, é um lugar assim bem... Porque tem uma avenida principal que é muito movimentada, né? Diante a isso, chega a ser um bairro que está sempre em constante movimento. Então, vamos falar do Portão Vermelho. Tem seu nome ligado à Estação União Indústria, que teve um pedágio, olha que interessante, onde hoje fica o bairro, com um grande portão vermelho que atravessava
a estação para fazer uma parada obrigatória dos viajantes. Alguns subbairros que ficam ali nas proximidades do Portão Vermelho, que é o Jardim Glória, Jardim Primavera e a Vila Estrela. É um bairro que fica bem próximo ao centro, como eu falei, né? Cantagalo, Portão Vermelho, e que fica bem próximo ao centro, e onde fica situada o Departamento Policial de Três Rios, a 108ª DP. Ou seja, emoções é o que não falta, né, nesse bairro. E o Caixa d'Água, que também é um bairro bem próximo ao Portão Vermelho. Lá no Portão Vermelho, que é o outro bairro que eu estava falando anteriormente, onde é a delegacia, existia um lugar chamado Jardim das Águas, onde tinha um reservatório, cujo as águas eram puxadas do Riacho Puris. Daqui a pouco eu vou falar desse Riacho Puris, lá quando eu for falar do bairro Puris. A estrada de ferro aproveitou para puxar do local água para abastecer as suas locomotivas. Em área próxima, instalou uma grande caixa d'água. Daí o povo começou a chamar o local de Caixa d'Água. Logo na entrada está localizada a Escola de Samba Bom das Bocas, que é uma outra escola de samba que tem bastantes títulos, né, campeonatos aqui da cidade. Então, para você ver, tem o Portão Vermelho, logo do lado tem um Cantagalo, né? E no Portão Vermelho tinha um lugar que chamava Jardim das Águas, como eu falei. Então tinha um reservatório, né? Que as águas eram puxadas do rio Puris, do Riacho Puris, e a estrada de ferro aproveitou para puxar do local água para abastecer suas locomotivas, porque naquela época, tanto que quando eu falo do Portão Vermelho, não fala que ali tinha uma parada obrigatória, que ali tinha o Portão Vermelho. Então, aí eles aproveitavam para recarregar as locomotivas com água. E onde que fica esse grande abastecimento, essas caixas d'água? Onde hoje é o bairro da Caixa d'Água. Uma coisa liga a outra, sempre tem um motivo, né? E é por isso que eu falo, para realmente para conhecermos o presente, a gente tem que ir ao passado, porque o passado fala muito do que é hoje. Isso em qualquer cidade, em qualquer município, qualquer distrito, qualquer lugar, até mesmo na nossa vida. Voltando aqui, essa foto aqui que eu peguei é do Trevo do Puris, que dá acesso à Estrada União Indústria, e a direita, no caso, a nossa direita, né? Conforme nós estamos olhando. É o Monte Castelo, a Boa União, que são bairros, e Comendador Livre Gasparian, que é um município vizinho e que já fez parte de Três Rios lá no passado. E à esquerda nós iremos, para lá, nós iremos para a Cidade Nova, Mirante Sul e Santa Rosa. E aqui do outro lado, a outra fotografia, uma das entradas do bairro do Caixa d'Água. Essa entrada aqui tem um pontilhão, aqui em cima passa a linha e entra para o Caixa d'Água. Boa União e Cidade Nova agora. Então, aqui, como eu já tá falando ali, é a entrada do bairro Boa União. Vou falar uma coisa, conheço bem essa entrada. E aqui ao lado é a praça, uma das pracinhas mais famosas do bairro Cidade Nova. Então, vamos falar da Boa União. Quando a Condessa do Rio Novo se casou em 1832, nossa, essa história aqui você já deve ter ouvido umas 10 vezes eu falando aqui. O seu pai, que era o Barão de Três Rios, desmembrou uma parte lá da fazenda dele, lá no Cantagalo, que a fazenda era enorme, né? A fazenda era praticamente a cidade toda. Para fundar a fazenda que ele deu de presente à filha, né? Ao casal, no caso. E o barão deu à fazenda o nome de Boa União, união do casal, que eles tivessem uma boa união, como voto de felicidade ao casal. Muito tempo depois, quando as terras da fazenda já tinham se transformado em um bairro, a sua área foi sendo dividida, daí nasceram outros bairros, porque toda aquela região ali onde tem Cidade Nova, que é o próximo aqui, Mirante Sul, Santa Rosa, Santa Terezinha, era tudo, pertencia à fazenda Boa União, né? A Cidade Nova, né, que
Por sinal, aqui no bairro da Cidade Nova é onde se localiza a única companhia de transporte da cidade, que é a Transa Transportes Coletivos. Quem conhece bem Três Rios, quem mora em Três Rios, quem vem com frequência em Três Rios, quem veio uma vez em Três Rios, com certeza já se deparou com algum ônibus da Transa Transportes Coletivos. Como eu falei, depois esses bairros, no caso a Boa União, né, o bairro da Boa União, foi sendo desmembrado, dando origem a outros bairros. Cidade Nova, Mirante Sul, Santa Rosa, Santa Terezinha e por aí vai. Monte Castelo e Puris. As fotinhas aqui são as entradas do bairro, né? Aqui nós já estamos no Monte Castelo, né? E aqui é a entrada do Puris. Um pouco antes ali tem aquele trevo que por um lado você vai para o Monte Castelo, para o Puris, para o outro lado você vai para o Mirante, para Santa Rosa, para Santa Terezinha, né? E por aí vai. E aqui nós já estamos no bairro do Monte Castelo, nessa entrada aqui onde tem um posto Castelinho. Bora falar do Monte Castelo. Quando a Fazenda Boa União era de Urbano Carlos de Almeida, é um nome também para ser lembrado, porque mais para frente eu vou falar nesse nome. As terras desse bairro faziam parte dela. Ou seja, quando a Fazenda Boa União era do Urbano Carlos de Almeida, as terras desse bairro faziam parte dela. Ou seja, a Fazenda Boa União sendo desmembrada. Quando ele faleceu, um de seus filhos herdou aquelas terras. Tempos depois, ele as vendeu e lá foi feito um loteamento. Que geralmente é assim. Terras que são vendidas, que são loteadas e são revendidas. Seu nome foi uma homenagem célebre da célebre Batalha de Monte Castelo, na Itália, aonde houve a corajosa participação, né, dos brasileiros, né, na Segunda Guerra Mundial, onde muitos soldados que ajudaram nessa conquista eram de Três Rios. A padroeira do bairro é a Nossa Senhora de Fátima, e também é no Monte Castelo que fica o Grêmio Recreativo Escola de Samba, em cima da hora. Bora pro Puris. É uma tour, né? Nós estamos fazendo. Bom, Puris, né? Lembra dos índios Puris lá nas primeiras aulas? É mais ou menos isso. O nome do bairro tem origem no sítio que existiu no local, que recebeu esse nome por causa daquele riacho Puris. Lembra o riacho Puris, que abastecia lá as caixadas d'água lá embaixo? Esse riacho ele tá descendo, né? E que banhava suas terras, no caso as terras do sítio. E esse riacho foi denominado com esse nome por causa da tribo indígena, né? De mesmo nome, que tinha ali parte de seu território, no local onde era o sítio. Hoje é a sede social do América Futebol Clube, onde está localizado o estádio Arthur Sebastião de Toledo Ribas, bem logo na entrada do bairro do Puris. São bairros, tem comércio, sim, mas são bairros mais residenciais, né? Que tem conjuntos habitacionais e mais residenciais. O bairro de Vila Isabel. Vila Isabel. Esse bairro nasceu, já contei essa história também, das terras que foram doadas pela Condessa do Rio Novo aos escravos que ela libertou. Lembra? Ela libertou os escravos e deu um pouco de terra para eles, para que eles pudessem, né, loteá-las, né, fazer ali suas casas, suas plantações, né. Então, lá eles formaram a colônia agrícola Nossa Senhora da Piedade, onde tiveram a oportunidade de ter as suas casas e suas plantações. Muito tempo depois, o local foi transformado em bairro, né? Porque o que eu estava contando ali antes foi antes de se transformar em bairro, ainda não era Vila Isabel, né? Muito tempo depois, o local foi transformado em bairro com o nome de Colônia, mas em 6 de dezembro de 1951 teve seu nome modificado para Vila Isabel, homenageando, claro, a princesa, né, que acabou com a escravidão no Brasil, a princesa Isabel. Com o tempo, esse bairro foi sendo subdividido
e assim formando outros bairros, tais como, que hoje são bairros, tá? Não são subbairros hoje não, hoje são bairros também. Barros Franco, Jaqueira, Palmital, Mourada do Sol. Tem uma fotinha aqui, ó, da subida da Mourada do Sol. E tem o Jovem Santa Cecília, que é um bairro bem mais jovem. Tem outros bairros também, tem Morada Nova e por aí vai, né? Dentre outros. Está localizada nesse bairro a escola de samba também, né? O Grêmio Recreativo Escola de Samba. Mocidade Independente de Vila Isabel. Triângulo. Tá aqui na primeira fotinha, a Praça do Triângulo, que recentemente foi reformada. Eu acho que essa foto é até da reforma recente, tanto que ela tá bem bonitinha. Por que o Triângulo tem esse nome? Porque tudo tem um motivo, né? O nome desse bairro nasceu pelo virador em forma de triângulo próprio para fazerem as locomotivas mudarem em sentido oposto, instalado pela estação de ferro Leopoldina no início do século XX, ou seja, ali tinha um viradouro, né? Em forma de triângulo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Ali no bairro do Triângulo tinha um viradouro, né? Se eu não me engano, eu até sei onde era, eu não vou falar aqui para de repente não causar um atrito informativo. E é uma coisa histórica, praticamente. Porque, gente, por que triângulo? Porque ali tinha um viradouro, né, em forma de triângulo, que servia, perdão, para fazer as locomotivas mudarem em sentido oposto. Tá, e hoje? Onde foi parar o triângulo em formato de trilhos? Onde foi parar? Se eu for lá no bairro do Triângulo, eu não vou encontrar. Ele simplesmente desapareceu em 1998, quando foram feitas as obras para a duplicação da Avenida Condessa do Rio Novo. Uma obra muito bem feita. Sim, muito bem feita. Vocês têm uma ideia? Eu nunca vi a Avenida Condessa do Rio Novo sofrer algum tipo de obra, manutenção para arrumar a pavimentação. Porque é uma obra, vou ser sincera, bem feita. A Avenida Condessa do Rio Novo é uma obra bonita. Mas ela acabou com muito da história de Três Rios. Além de ter sumido com um triângulo, a estação ferroviária que tinha ali no centro simplesmente foi demolida. E o mais interessante, a população de Três Rios simplesmente cruzou os braços, porque ninguém, que eu me lembro, em 1998 tinha 18 anos, ninguém foi capaz de dizer, não, isso aí é parte da história de Três Rios, isso não pode ser demolido. E, sinceramente, onde era a estação, não iria causar nenhum transtorno para a avenida ser duplificada, né? Então, enfim, a história de Três Rios, virando poeira. Vamos à Ponte das Garças agora, então. Nome originado da ponte construída para que a estrada União Indústria atravessasse, né, em cima do Rio Paraíba do Sul. Isso também já foi falado. Lembra, na época da estrada União Indústria, e que depois, como a estrada, a rodovia, né? A rodovia não está dando mais sucesso. Olha só que absurdo. Lá no século XIX, decidiram que seriam as ferrovias que iriam dominar, né? Sendo que depois voltou tudo de novo. Deixaram essa ferrovia de lado, tanto que o triângulo lá do triângulo sumiu, e voltaram de novo com as rodovias. Aí, né, como eu tinha falado, quando as ferrovias, na cabeça deles, iria se tornar uma coisa obsoleta, que o negócio era ferrovia, e transformaram a Ponte das Garças numa ponte onde passou os trilhos da ferrovia. Enfim. Por que esse nome das garças? Ela foi dada pelo povo, por conta da grande concentração de aves, né, de garças nas margens do rio. Porque o nome oficial dela era Ponte do Paraíba. Não tinha falado isso aqui nas aulas anteriores, mas estou falando agora. Pilões, Ponta Azul e Moura Brasil. Botei um ônibusinho aqui da Transa, por quê?
Porque se eu quiser ir pro Ponta Azul, eu posso até pegar o Moura Brasil. Se eu quiser ir pro Pilões, dependendo, eu também posso pegar o Moura Brasil. Mas o mais certo é que você pegue o ônibus dos Pilões, que também existe. Aí eu botei o ônibusinho aqui de Moura Brasil para representar esses 3 bairros. Então vamos falar dos Pilões, primeiramente. Que esses bairros, eles... Triângulo, desde o triângulo, é como se você fosse andando um triângulo, aí depois você vai para Ponta das Garças, aí depois você entra na rodovia, aí você chega nos Pilões, no Ponta Azul e Moura Brasil. É uma reta. Então vamos falar agora dos Pilões. Pelo que consta, nesse local existia uma fazenda com os maiores pilões da região. E por conta disso, eles eram muito procurados quando você queria fazer a pilagem em maior quantidade, né, de café, arroz e outros produtos. Ficando assim a fazenda conhecida como a Fazenda dos Pilões. E o Ponta Azul? Bom, eu sempre desconfiei que era por conta de algum ponto que era pintado de azul. Mas será que é isso mesmo? Tá, o local assim foi chamado pelo ponto de ônibus que ali existia. Existia o ponto de ônibus. E em frente a uma vila de quartinhos, de portas e janelas pintadas de azul. Ou seja, não era o ponto que era azul. Tinha um ponto e tinha ali a vila de quartinhos, onde as portas e janelas eram azuis. Você vê como é que o povo é criativo, né? É a criatividade a todo vapor. E Moura Brasil? Por que tem esse nome? Por conta da antiga estação ferroviária Moura Brasil, que recebeu esse nome em homenagem ao médico José Cardoso de Moura Brasil, dono da fazenda das 3 Barras, e que muito ajudou no crescimento daquele lugar. Hermogênio Silva. Na fotografia, ruínas da ponte e estação de Hermogênio Silva. A foto... o site onde eu encontrei essa fotografia, na verdade eram várias fotografias, tanto que ali tá fotos, mas na verdade eu usei só uma, né? De Alex Medeiros, membro do movimento Ferrovia Viva e Associação Ferroviária Trilhos do Rio. Bem interessante. Hermogênio Silva teve origem na estação ferroviária homônima da Estrada de Ferro Leopoldina, que foi aberta em 1900. O nome da estação é homenagem ao prefeito de Petrópolis, no final do século XIX, Hermogênio Silva, 1848 e 1915, importante político do estado do Rio de Janeiro, na época. Essa estação foi fechada em 1965, com a supressão do trecho ferroviário, né? Quando o trecho ferroviário, digamos, ficou obsoleto, a estação foi fechada. Antigamente, o local chegou a ser conhecido como Boca do Fogo, por causa da grande fazenda de mesmo nome que existiu naquela localidade. Bem posta. Para representar bem posta, eu coloquei aqui a plaquinha, né? Com a setinha de acesso ao distrito de Bem Posta, porque Bem Posta é o segundo distrito de Três Rios, né? Que foi criado em 1938, né? Quando Três Rios também obteve sua emancipação de Paraíba do Sul. E eu gostaria de dividir com vocês uma leitura complementar que está aqui no livrinho, aqui nesse livro. Perdão, tá? O meu livrinho perdeu a capa. Eu não sei se depois eu colo, eu mando colar, ou eu mando encadernar. Vou ver o que eu faço. Mas eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu não posso perder esse livro. É o Aprendendo Nossa Terra, Três Rios, da Isilma Teixeira. Já de antemão, já gostaria de deixar registrado todo o conteúdo dessa aula eu tirei desse livro. Claro, pincelando alguma coisa da internet, mas o meu principal foco, o que mais me norteou para conduzir esse encontro de hoje, conteúdo, eu tirei desse livro. Então, como eu falei, eu gostaria de ler, fazer essa leitura complementar aqui,
sobre Bem Posta, como ela já foi, né, antes de Três Rios ser emancipado, lá ainda nos áureos século XIX. Vamos voltar um pouco no tempo, né? O distrito de Bem Posta, onde hoje está localizada a maior parte da zona rural do município de Três Rios. No século XIX, foi um lugar de grande movimentação. Em 1855, já tinha uma escola pública. Olha que interessante, 1855. Lá nos tempos do Barão de Entre Rios, lá atrás. Já tinha uma escola pública, né? E pelo aumento da sua população, outra escola foi criada em 1869. Em 1867, a sua população era de 5.255 pessoas. Para pular em 1877 para 7.225 habitantes. Bom, isso dados do livrinho ali, Empreendendo Nossa Terra. E durante muitos anos funcionou um ramal da Estrada União Indústria, que fazia ligação de Bem Posta com a estação de Moura Brasil, aquela famosa estação de Moura Brasil que eu comentei, por onde era feito o transporte da produção das suas fazendas. Diversas diligências percorriam diariamente esse ramal, conduzindo passageiros e correspondências. Bem Posta era um local rico e movimentadíssimo. Tinha bom comércio, com hotel, bilhares, padarias, açougues, alfaiataria, sapateiros, uma casa bancária, e sua população era atendida por 5 médicos que lá residiam. Olha a evolução daquele tempo. Esse desenvolvimento de Bem Posta durou até 1888, pois com a assinatura da Lei Áurea, que libertou os escravos, houve queda na produção das suas fazendas, fato que impediu que o lugar continuasse a se desenvolver. Aí vamos pensar. Bem Posta era o segundo livro aqui, era um lugar desenvolvido. Sim, porque ali tinham várias fazendas, tinham as estradas, né? Diante as estradas, mesmo a estrada de ferro e a rodovia. Então era fácil o acesso para o escoamento dos produtos que eram produzidos naquele lugar. Então isso facilitava muito. E aqui para cá, onde a gente mora hoje, onde fica o centro, onde ficam os bairros, não tinha muita coisa, porque a terra aqui era toda do barão, né? Então não tinha um grande, digamos assim, núcleo populacional, um grande eixo populacional. Então, por isso que naquele tempo, Bem Posta era um lugar bem desenvolvido. Teve queda, como fala ali, de lá para cá teve queda na população. Sim. Tanto que, segundo dados de 2010, IBGE 2010, é claro que esses dados já devem ter se modificado. A população lá em 2010 era de 4 mil habitantes, pouco menos de 4 mil. Como eu falei, acredito que já tem crescido um pouco mais. Porque aquele povo todo de lá deve ter saído para outros lugares, né? Conforme os entornos foram se desenvolvendo. É uma curiosidade. Que Bem Posta um dia foi um lugar, digamos assim, de maior movimento, né? E hoje é apenas o distrito de Três Rios. Pode ser um lugar de maior movimento? Pode, por que não? De repente, assim, sem querer resolver algo que não está ao meu alcance, mas de repente uma emancipação. Porque é aquilo, às vezes os lugares são emancipados e acabam crescendo mais, porque as pessoas de lá que vão acabar fazendo por si só com que aquele local continue a crescendo.
Pode ser que sim também, pode ser que não. Porque a gente se conhece em muitos lugares aí também que são emancipados e que continuam dependendo do lugar ao qual um dia eles foram distrito. Não estou falando que seria o caso de Bem Posta. Enfim, depois dessa curiosidade, dessa leitura complementar e do livrinho da Exilma Teixeira, gostaria, como eu falei, de agradecer mais uma vez, porque, como eu falei, eu me norteei essa aula hoje por esse livro, né? O Aprendendo Nossa Terra, Três Rios. Estou aprendendo mesmo muito. Já li esse livro, entendeu? Estou relendo ele, mas muita coisa a gente esquece. E vamos ao próximo encontro. Aqui uma fotinha do Grêmio Municipal 1º de Maio. Uma foto bem antiga, por sinal. Que eu devo ter tirado, provavelmente deve ter sido do TR Revista. Um site que fala da cidade de Três Rios e que de vez em quando traz alguns artigos sobre o passado da cidade. Inclusive quem assina essa coluna é a Exilma Teixeira. Então aqui tá a fotinha do Grêmio 1º de Maio. Por quê? Eu coloquei aqui a fotinha do Grêmio 1º de Maio, porque no próximo encontro eu vou falar sobre educação e a cultura do município de Três Rios. Cultura, né? Música é cultura, né? E também não deixa de ser educação. Gostaria de agradecer, né, a quem chegou até aqui, né, mais uma vez. E, se possível, puder deixar o nome e o e-mail. Isso é de suma importância, né? Para esse trabalho que eu venho desenvolvendo, para o meu curso. E até o próximo encontro. Tchauzinho.